Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Jesus, tu és a pessoa mais importante deste lugar. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que nos libertou. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que nos libertou. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Quão formoso é Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Eu quero ouvir a igreja. Quão formoso é Rei do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Só vocês agora. Sua glória enche os céus. Sua glória enche minha vida, Senhor. Efésios, capítulo número 6, a partir do versículo 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, no plural, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Amém?
havendo feito tudo, diz a palavra, permanecermos firmes. Quantos podem exaltar ao Senhor? Meus amados, Deus é bom, amém? Quero agradecer a Deus também pelos irmãos que têm rogado ao Senhor pelo estabelecimento da minha garganta. Confesso que não tem sido fácil essas alergias e também os embates aí de estar pregando a palavra incessantemente, mas Deus ele tem tido misericórdia, amém? Amados, o apóstolo Paulo, ele nos fala aqui sobre depois de ter feito tudo, ficar firmes. Nós estamos navegando no mundo. E obviamente que qualquer veículo de condução, seja uma bicicleta, uma moto, seja um carro, seja um avião, seja um trem, seja um navio, seja qual for o meio de transporte, nós precisamos ter alguns cuidados. Obviamente que para cada tipo de transporte existe um modo operandi dessas máquinas, deste maquinário. Uma bicicleta eu pedalo olhando para frente, como um carro ou qualquer outro meio de transporte, exige-se uma atenção conforme é aquele transporte. Nós estamos no mundo. O Senhor Jesus nos deixou a sua eterna palavra, dizendo que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Quantos podem exaltar ao Senhor? Nós estamos como quando você entra dentro de um carro para ir à capital do estado, Salvador, ou a qualquer outro lugar, aquele carro está sendo o veículo do seu corpo. Aquele carro está sendo o meio cujo qual está transportando o seu corpo. Você entrou no carro e o carro conduziu você a um determinado lugar. Quando você veste uma roupa, a roupa está cobrindo, está sendo um invólucro do seu corpo. A roupa é o invólucro do seu corpo. O carro é o veículo que leva também o seu corpo a algum lugar. Quando o Senhor Jesus nos diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos responsáveis para transportar através deste corpo, que é o veículo da nossa alma e do nosso espírito. Glória a Deus. A palavra de Deus diz: quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Devemos saber como estamos nos movendo neste mundo. Era a grande preocupação do apóstolo Paulo. Como nos conduzimos? Como nos movemos aqui? O apóstolo Pedro, ele diz que quando o tabernáculo deste corpo se desfizesse, ele iria ao encontro do Senhor. Ele adverte a igreja dizendo: enquanto eu ainda estiver dentro deste invólucro, que tipo de vida eu devo ter, de cuidados que eu devo ter, e como eu devo conduzir este veículo, como um motorista deve conduzir um veículo. Um motorista de um ônibus, ele tem responsabilidade não só pela vida dele,
mas pela vida de outras pessoas que o veículo está conduzindo. Se ele acordar de manhã querendo se matar, ele também tem que entender que ele vai matar outras pessoas. E Deus nesta manhã pergunta para mim e para você: de que forma você está sendo o motorista do teu corpo? Porque a palavra de Deus diz que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser guardados para ser entregue a Deus no dia do juízo. Vosso corpo, vossa alma e vosso espírito sejam guardados, administrados irrepreensivelmente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos nos mover neste mundo, cujo qual nós estamos nele, mas não pertencemos a ele. O que é que o Senhor Jesus queria estar nos ensinando através desta palavra? Que eu estou no mundo, e esse mundo cujo qual Cristo fala para os discípulos, não é a ordem natural da natureza, não é a disposição dos habitats biológicos da terra, árvores, a flora, a fauna. Porque Deus, quando colocou Adão ali no paraíso, Adão estava inserido como também criatura de Deus, como obra das mãos de Deus. E Adão era participante das obras de Deus, ele era ali com a criação. Então Jesus, ao dizer para os discípulos que eles estavam no mundo, mas não faziam parte do mundo, não eram do mundo, ele não estava dizendo sobre a ordem natural da existência, da criação de Deus, cujo qual o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo de número 1. Quando Cristo usa a palavra mundo, ele está falando sobre o cosmo, mundo, não o mundo cósmico, o mundo da criação de Deus. Ele está dizendo sobre o mundo, o seu sistema. Quando o apóstolo João diz: o mundo jaz no maligno, que o mundo que o Deus deste mundo é o diabo. Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 2 Coríntios, o Deus deste século. Quando o apóstolo João, que foi lido aqui, o mundo jaz no maligno, está falando sobre o sistema dominante, administrativo, o que impera no mundo. Foi este mesmo inimigo que olhou para Cristo e disse: tudo isso te darei, porque pertence a Ele. Esse reinado, o príncipe das trevas, é chegado o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Então, quando Cristo diz aos discípulos: vocês estão aqui no mundo, esse mundo, ele fala o mundo físico, o cosmo, estamos aqui, presentes fisicamente, mas não pertenceis a este mundo. Ele aponta ao sistema dominante, ao Deus deste século, ao diabo, cujo qual o apóstolo Paulo já nos adverte dizendo que a nossa luta não é com esse mundo. O mundo primeiro que Jesus disse: vós estáis no mundo, não é neste primeiro mundo, que a luta não é contra a carne, que a luta não é contra a natureza, que a luta não é contra os elementos visíveis, os
os elementos físicos. Aí ele diz que estás no mundo, que é os elementos do cosmos, mas não pertenceis ao mundo, ou seja, ao Deus deste século, a vontade que antes nós fazíamos, e ao espírito do ar que agora opera sobre os filhos da desobediência, cujo qual o apóstolo Paulo fala a esta mesma igreja de Éfesos, capítulo 2 e capítulo 3, que outrora andávamos conforme a ignorância dos nossos pensamentos, separados da vida de Deus, e andávamos conforme o curso deste mundo, não o mundo cosmo, não o mundo da criação de Deus, mas no mundo espiritual, no domínio do diabo. O Deus deste século, o mundo jaz no maligno, é chegado o príncipe deste mundo, Jesus orando ali no Monte das Oliveiras. E aí o apóstolo Paulo está nos advertindo, dizendo que a nossa luta não é contra o que é tangível. Paulo diz que Deus nos chamou para as coisas invisíveis, porque tudo que é tangível, tudo aquilo que eu posso ver, é perecível, é efêmero, mas as coisas que os meus olhos não podem ver são eternas, disse o apóstolo Paulo à igreja. Então, tomando a princípio dessas palavras, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra a criação, nem contra criaturas. A nossa luta é contra as potestades espirituais da maldade. E aí aqui, já em Éfeso, no capítulo 6, ele fala sobre como nós devemos fazer tudo. E depois de fazer tudo, ficar firme. Aqui ele nos fala sobre armas espirituais. Ele nos fala sobre estratégias espirituais, que aqui eu vou me imiscuir de falar pela questão do tempo. E vou me apegar a esse primeiro texto, de fazer tudo e ficar firme. Glória a Deus. Mas ele diz, ficar firme, aqui no versículo de número 14, cingindo vossos lombos com a verdade, que é a palavra, estarmos em verdade, e vestido com a couraça da justiça, ou seja, a justiça de Deus, sendo justificados, purificados, redimidos pelo pecado, e somos justificados. Essa é a justiça que nos dá firmeza, saber que Jesus foi justiça nossa, que Ele cravou os nossos délitos contra Deus, nossas torpezas, nossos erros que nos acusavam diante do Eterno. Ele é o nosso justificador, Ele é o nosso advogado, e temos plena convicção e certeza de adentrarmos no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Temos ousadia de clamar diante do Deus eterno, face a face, porque Jesus não só nos redimiu, não só nos perdoou de nossas malignidades e condutas contra Deus, mas Ele nos tornou justiça, nos transformou, nos justificou. A sentença foi feita justiça, que a morte de cruz que era para mim, Ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si os nossos pecados, e pelas suas pisaduras e feridas fomos sarados. Ele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Porém, meus irmãos, como é que agora eu vou levar para Deus através deste veículo que é o meu corpo? Esse invólucro. Ora, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo diz que aquilo que é corruptível, que é corrosivo, não pode herdar a incorruptibilidade. O apóstolo Paulo diz que na minha carne não habita bem algum. Esse corpo foi arruinado pelo pecado, a ponto que eu agora não posso herdar a vida eterna com este meu veículo, este meu tabernáculo, este meu invólucro, cujo qual eu conduzo a minha alma e o meu espírito para todos os lugares. O que é pó voltará ao pó. Este meu corpo precisa ser transformado, e ele será transformado, e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Então na minha carne não habita bem algum. Eu preciso, mesmo agora sendo nova criatura e estando em Cristo, crucificar este veículo, a minha carne, com suas paixões. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Gálatas dizendo que os que são de Cristo crucificarão a carne, as suas carnes, com as suas paixões. Assim como Cristo fala do mundo, mas não o mundo físico, Paulo fala da carne, mas não a carne física, de que eu tenho que comprar uma cruz de madeira e me apregar, como se faz lá em alguns países da Ásia na sexta-feira da paixão, conforme a tradição daquele lugar. Alguns homens se entregam à cruz e são crucificados literalmente, crucificam a sua carne. Paulo, quando diz crucificar a carne, ele fala sobre este pecado de Adão que nos contaminou e nos tornou sujeitos ao pecado. Quando o evangelista João diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, ele aponta o pecado do primeiro homem, do primeiro Adão, onde todos nele pecou e foi desconstituído da glória de Deus. Então, se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Mas aí, quando eu aceito o Senhor Jesus e eu me arrependo dos pecados, o sangue dele nos purifica de todo o pecado e temos comunhão uns com os outros. Glória a Deus. Aleluia. Esse sangue de Jesus, ele me purifica e ele me redime. Porém, eu ainda continuo sujeito ao pecado. E aí o Senhor Jesus nos ensina a orar: Pai, oreis para que não me deixe cair em tentação. Porque Paulo, o escritor Tiago, ele diz que o homem não pode ser tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas somos tentados quando atraídos pela nossa própria concupiscência, e o pecado sendo gerado, o desejo, e depois sendo praticado, gera morte. Mesmo eu agora estando em Cristo Jesus e liberto do pecado, eu tenho o poder de vencer o pecado, porque a graça de Deus em mim é poderosa para vencer as tentações. Paulo aos Coríntios diz que o homem, Deus jamais deixará o homem ser tentado além das suas forças. Porém, como a tentação, ele nos dará o escape. Sempre há o escape, sempre o Espírito Santo está nos conduzindo, nos orientando através deste corpo, como devemos continuar com a nossa alma e o nosso espírito em santidade para com Deus. Então, quando alguém diz que eu estou sendo tentado, não diga que sou tentado pelo Senhor, porque o Senhor ninguém tenta, mas somos tentados pela nossa própria concupiscência. E aí o irmão João diz tudo que há no mundo. Quando ele diz tudo que há no mundo, ele não está dizendo também deste mundo físico, ele fala do mundo espiritual. Tudo que há no mundo é concupiscência da carne, é concupiscência dos olhos e é soberba da vida.
e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não o mundo criativo de Deus, das criaturas, mas esse mundo odierno, seguindo as regras do diabo, no sistema maligno. O mundo jaz no maligno. E se nós não compreendermos as santas palavras de Deus, não podemos nos mover nesse mundo. Aqui o nosso irmão apóstolo Paulo está nos dando armas. Ele fala sobre capacidade para nós podermos. Como é que eu vou me situar? Eu estou debaixo de leis e ordenanças também humanas. A coisa mais difícil é cada dia que passa, porque também o apóstolo, pelo Espírito Santo, já nos advertia, dizendo que nos últimos tempos as coisas seriam mais difíceis, seriam mais odiernas. E nós chegamos a esse princípio de coisas atuais, onde os homens seriam amantes de si mesmos, onde os homens seriam irretratáveis, egoístas, irreconciliáveis, mais amantes, mais amigos do mundo, amantes do mundo do que de Deus. O apóstolo Tiago, ele diz que todo aquele que se constitui amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo, o sistema, o mundo de suas festas, de suas ordenanças, de seus pecados, de suas tradições, de suas prostituições, o mundo no globo geral. A palavra de Deus diz que os animais da primeira criação de Deus, a natureza, ela sofre com dores de parto, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus, onde essa terra será purificada e transformada em um novo céus e uma nova terra. Glória a Deus, aleluia. Porque a natureza se tornou sujeita na maldição por causa da queda do homem. Maldito é a terra por causa de ti. Então a terra produz cardos e espinhos, a terra está debaixo de maldição, a terra padece, a terra geme, a terra sofre, a terra não suporta mais a impiedade, a ponto que lá em Apocalipse diz que vai chegar agora o tempo de destruir os que destroem a terra. E agora eu vejo o apóstolo Paulo dizendo, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir nos dias maus. Basta a cada dia seu próprio mal. Dias maus. Esses dias maus, esses dias que vivemos, que toda a igreja primitiva viveu aqui na terra. Agora de forma mais exacerbada, porque disse também o profeta Daniel que a ciência se multiplicará. E essa ciência se multiplicou para a evolução também do pecado, para fazer o homem pecar mais, para dar mais acessibilidade ao pecado. É através de vídeos, de redes sociais, o pecado se torna mais fluido, se torna mais à la carte nos dias que vivemos, se torna tempos mais penosos, tempos mais difíceis. Mas a igreja do Senhor vem atravessando esse mundo, vem atravessando essa ordem de coisas presentes. E o apóstolo Paulo agora nos chama a atenção para que nós precisamos nos equilibrar. Como vamos nos conduzir depois de fazer tudo? Mas que tudo é esse que o apóstolo Paulo, aqui pelo Espírito Santo, está nos orientando? Depois de fazer tudo, ficar firme. Temos muitas coisas para não deixarmos ficarmos firmes. Quando você cava um buraco, você enfinca uma estaca, você apila aquela estaca e você balança aquela estaca para que ela não balance. Se ela balança, você diz, não está firme. É preciso não balançar, está firmado. Muitas vezes o mundo vem, e é verdade, soprando, balançando para tirar a sua firmeza em Cristo Jesus. Há um versículo na palavra de Deus que me chama a atenção.
Foi aquela oração do salmista Davi no Salmo 51, quando ele disse, atingir um espírito estável, uma estabilidade. Um carro, ele sai em zero, ele vai atingindo na lei da física 100 km por hora. E quando ele chega naquele 100 km por hora, ele pode ir a 110 até 200, conforme o marcador daquele carro. Mas se você vem com aquele carro e ele está com o carburador, a injeção eletrônica, algum problema de sujeira no combustível, ele vai. Ele não tem uma estabilidade. A coisa que o inimigo mais tem lutado nos dias de hoje é para tirar sua estabilidade. Estabilidade não combina com firmeza. Instabilidade não combina com firmeza. Existem fatores psicológicos, existem fatores de família, existem fatores de desemprego econômico, existem fatores de ameaça de vida que levam ao desespero, ao estresse, ao cansaço, à angústia, para nos desequilibrar, para nos tirar da nossa força motriz, para tirar da nossa capacidade de desempenho. E grandes são os ataques neste mundo que vivemos, porque o mundo jaz no maligno. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E aqui justamente o apóstolo Paulo nos fala sobre armas, e uma das armas que ele nos fala é sobre o escudo da fé. Ele fala sobre o capacete da salvação. Ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu poderia falar e detalhar cada uma dessas armas, mas eu quero detalhar duas nesta manhã. O capacete da salvação e a espada do Espírito, porque são duas armas em uma. Ele diz que o capacete e a espada é a palavra. Diga comigo, o capacete e a espada é a palavra. Em uma guerra, a primeira coisa que a pessoa deveria defender é o quê? Os pontos vitais, o coração e a cabeça. Então ele tem aqui a couraça da fé, cujo qual pode apagar os dados inflamados do inimigo. Ele fala sobre a fé. Você não pode esperar aquilo que você não tem fé. Você não pode ter vida espiritual firmada se você não acredita nas promessas, se você não confia plenamente em Deus. Você não tem nem como agradar a Deus se não tiver fé. Que aquele que busca ao Senhor deve ter fé de que Ele é galardoador dos que os buscam. Jesus disse, será que quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará fé? Quando ele voltar à terra, será que ele vai encontrar pessoas tendo fé? Então, a fé, três coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Como é que eu vou esperar se eu não creio que vem? Se eu não acredito? Então, a fé e a esperança estão atreladas. E foi falado sobre o amor, que são um tripé: fé, esperança e amor. Então, quando fala sobre apagar dados inflamados, seta que voa de dia, dados inflamados, setas, dardos. Você está em casa, alguém telefona, aconteceu isso. Você está em casa, você recebe uma notícia. Você está em casa, surge um problema, surge um desequilíbrio financeiro, surge situações deste mundo que está na ordem do diabo, está no comando das trevas, principados, potestades e denominações, falanges, espíritos caídos, que está tendo todo o conluio dos grandes dominadores do mundo, estão a serviço das trevas, porque o mundo jaz no maligno. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, nós não temos mais parte com esse mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. E agora, irmão Adelso, como é que eu vou me mover aqui nesse mundo? Como é que eu vou me conduzir nesse mundo? Como posso eu conter a alma, conter o espírito e conter o Espírito de Deus dentro de mim, ser templo do Espírito Santo, e me conduzir em um mundo de pecado, em um mundo de injustiça, em um mundo de incertezas, em um mundo onde tudo é construído para reinar o diabo, que é o Deus deste mundo. Eu estou no meio desta batalha, e eu preciso estar firmes.
depois de ter feito tudo que... Quando eu tenho dito para os irmãos que o Evangelho, ele é simples. É o homem que complica o Evangelho. São as teologias, a religião que complica, tenta complicar como se pudesse. Mas os que são da verdade vêm para a verdade. Tu és rei, isso para mim, isso para isso eu nasci. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos agora fariam uma guerra, uma peleja. Iriam guerrear, porque o meu reino é poderoso. Porque o meu reino é eterno. E assim também, como as Nações Unidas têm seu exército, a OTAN tem seus exércitos, os países têm seu exército para manter a sua soberania. O Senhor dos Exércitos, Ele tem o seu exército. Miríades e miríades de anjos eu consultaria meu Pai agora. E Ele enviaria miríades e miríades de anjos. E iria batalhar quando os soldados foram prender Jesus. Eu preciso saber quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu estou lutando por Deus e para Deus. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Ele quer me conduzir nesse mundo. As ondas, mestre, o mar se revolta. As ondas são procelosas. A batalha é grande. E Deus, Ele quer me conduzir através da sua graça. Como é que eu vou me movimentar? Eu preciso fazer tudo e ficar firme. Firme na rocha, na palavra, na conduta, na vida com Deus. Amando os irmãos, perdoando, dando graças a Deus por tudo, se livrando da murmuração, produzindo o fruto do Espírito, o domínio próprio, buscando as coisas que servem para a paz e não para a guerra, aquilo que me edifica. O apóstolo Pedro disse, não se intrometendo em questões alheias, porque cada um dará conta de si mesmo a Deus, não metendo a mão na cumbuca, não querendo ser o termômetro de ninguém, ou dizer como alguém tem que andar, ou vestir, ou se conduzir no mundo, porque quem busca o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus disse para Pilatos, o meu reino não é deste mundo, mas todo aquele que é da verdade ouvirá a minha voz. A religião, ela restringe, ela tenta dar uma conduta ao outro, uma conduta modal, um modelo. O modelo de nossa vida é Jesus. A nossa liberdade é em Cristo Jesus. Como é que agora eu vou me conduzir no trabalho como pessoas impostoras, pessoas corruptas? Como é que eu posso atingir a minha própria estabilidade emocional? Dai-me um espírito estável. Depois que você acende o fogo, Adelso, depois de alguns minutos, a água começa a entrar em ebulição. Por que é que a água está entrando em ebulição? Do estado líquido para o estado gasoso. Porque ela atingiu a temperatura de 100 graus Celsius. A água, ela não passa de 100 graus. A água não vai fazer 101 graus, 102 graus, 103 graus. Quando ela atinge 100 graus, abaixa o fogo vai manter a temperatura. É isso que a panela de pressão faz. Quando começa a pressão, você abaixa para economizar o gás, porque a comida vai cozinhar mais rápido. Atingiu 100 graus, não adianta você botar mais fogo, porque não vai atingir 101 graus. Cada elemento tem um grau de temperatura. O magma é 1000 graus Celsius, é ferro derretido. O cobre derrete com 600, o alumínio com 400, um exemplo. Eu não sei precisamente qual é o grau de derretimento do alumínio, mas é um mineral que você consegue derreter ele com 400 graus, um exemplo. O cobre com 700 graus, o vidro
tem que ser com forno de porcelana, o vidro derrete a 1000 e tantos graus, o ferro derrete, o ferro guso, o magma da terra derrete, vem vermelho ali a 1000 graus, qualquer coisa que está perto ali, 1000 graus é 1000 graus. Cada um tem o seu ponto de ebulição. Assim, meus amados irmãos, a água atingiu 100 graus, ela está estável, 100 graus Celsius, ela vai começar a evaporar, sair do estado líquido para ir para o estado gasoso. O que é atingir um espírito estável? Você tem que lutar na sua vida para ter estabilidade emocional. Hoje eu estou passando um grande problema, uma grande dificuldade, eu estou triste. Eu não vou cantar. Quem está triste ora, quem está alegre canta. Porém, o meu irmão não tem nada a ver com isso. Também não significa que eu não tenho que ficar alegre, sendo que eu estou triste. Você tem que entender que aquele irmão não está nos seus dias melhores. Você tem que entender que não é o tempo dele, ele está querendo estar só, ele está querendo ir para um lugar meditar, ele está no momento. Tentando o espírito dele, buscando um equilíbrio diante da situação. É isso que fala os grandes filósofos pedagógicos, que toda reação é um elemento novo na história. Se eu jogo essa pedra contra a parede, ali há uma ação. A lei da física diz que toda ação tem uma reação. Eu pego a pedra e jogo, é uma ação. E qual é a reação? Aquela pedra vai voltar. Toda ação tem uma reação. É a lei da física. Vygotsky, Jean Piaget no construtivismo, Emmanuel Kant, ele fala sobre o elemento novo da realidade. Na lei da física, quando eu faço musculação, eu estou desconstruindo o meu músculo, queimando o meu músculo, e os meus nervos, bíceps, vão reconstruir. E quando ele reconstrói, ele bota mais uma camada. Então isso vai fazendo o muque. O muque é a desconstrução do músculo e a construção do músculo por camada. Ele vai crescendo. Eu desgasto, ele vai crescendo. O nervo desconstruído faz o músculo. Por isso que é preciso desconstruir com pesos. Toda ação tem uma reação. O elemento novo. Você está aqui agora, você recebe um telefonema, alguém infartou, alguém morreu, alguém teve um acidente. É um elemento novo na história. E você vai precisar se recompor para ter a tomada de decisão. E esse equilíbrio de fazer tudo e ficar firme, esse tudo é a obediência à palavra, que é esse capacete da salvação, porque o diabo nesse mundo, para te transformar numa pessoa instável, ele precisa atingir a sua mente. O inimigo, para trazer instabilidade a você, ele precisa bater no seu emocional. Alguém falou mal de você, o seu melhor amigo lhe traiu, a pessoa que você mais amava lhe traiu. Tudo isso começa nos fatores da emoção. A emoção é mente, coração. E se eu não tiver o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, esse capacete que vai proteger contra essas influências deste mundo, para que eu não consiga exercer a plena vontade de Deus, para que eu se torne um ser desajuizado e desequilibrado em toda a minha forma de vida, onde eu não vou conseguir sustentar a minha palavra. Eu vou ter duas palavras, porque eu estou em uma instabilidade. Para fazer um vaso, o oleiro precisa amassar o barro. Você sabe por que se amassa o barro?
aquele comportamento de pisar no barro, ou amassar o barro, aquela posição de estar batendo, está trazendo essa ação traz uma reação, está trazendo homogeneidade ao barro. O barro está ficando mais maleável, mais homogêneo. Quanto mais eu amasso o barro, esse barro vai ter mais liga e mais resistência, resignação contra as intempéries, que ele será posto à prova, seja um vaso para cozimento ou um vaso para ficar com água dentro dele. Ele vai, quando receber o fogo, o cozimento, ele vai ter. Mas muito mais do que isso, essa ação de amassar o barro é para que esses elementos do óxido de ferro, dos minerais, do cálcio e de outros minerais, dependendo do tipo do barro, atingir a estabilidade. Se o barro tiver muita água, aquela massa está instável. Não dá para fritar o acarajé com a massa aguada. Não dá para assar o bolo que irá virar pudim ou solar se tiver aguado, senhora. Se você não tem estabilidade na sua vida, não sairá um vaso para o fundidor. Salomão disse: tira a escória da prata e sairá um vaso para o fundidor. Quanto mais fogo na prata, mais ela ferve e mais ela vai expor suas imundícias. E ali o ourives com uma colher vai tirar aquele lodo que empretece a prata. Ele disse que a palavra de Deus é como prata refinada 7 vezes no fogo. 7 é a totalidade e a perfeição de Deus. O mundo vem para que você não esteja firme no propósito. Lá no Salmo capítulo 15, o salmista Davi fala sobre o cidadão dos céus. Em um dos seus versículos ele diz que mesmo com dano seu, ele não muda, porque está firme no propósito. Palavra de rei não volta atrás. Seja o seu sim, sim, e seu não, não, porque o que passar disso é procedência maligna, não vem de Deus. Uma pessoa instável não pode confirmar a palavra. Uma hora ela diz sim, outra hora ela diz não. Uma hora ela quer, outra hora ela não quer. Ela é instável. O apóstolo Tiago fala no capítulo 1 sobre a fé. E ele diz que o homem que pede algo a Deus e não acredita que pode receber, que não tem fé, é como a onda do mar sublevada de um lado para o outro. Não pense tal homem que receberá a bênção do Senhor. Ele é instável. Estamos vivendo em uma geração que não está firmada em Deus por causa das instabilidades. Toda hora busca elementos novos para acreditar em Deus. O ateu toda hora busca um elemento novo para tentar fazer com que a palavra de Deus seja errável, mas ela é inenarrável. A palavra de Deus não erra. Toda hora busca um elemento novo para acreditar em Deus. Ele precisa de um lenitivo. Assim diz o Senhor para ti: final do ano teu carro é novo. Assim diz o Senhor para ti, irmão que está solteiro: Deus prepara
para a tua varoa no dia 30 de abril? No dia 1º, que é mentira. Eis, meu filho, que esta gota de água em cima do teu colchão, Deus vai mandar um sabiá para fazer um cocô e tapar. É uma geração que precisa de inovações. Mas a palavra de Deus, firme, inenarrável, inerrante, insubstituível, passará o céu e a terra, mas elas não hão de passar. E o apóstolo Paulo disse: para mim não é cansativo todo dia falar as mesmas coisas. Elas precisam entrar dentro de nós, nem que seja por osmose, por persistência, por insistência. Pregues a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Exorta, ensina, pregue a palavra de Deus. Essa espada do Espírito poderosa para livrar a sua alma das ervas daninhas que brotam do mundo, da amargura, do ateísmo. Como eu posso fazer tudo? Que tudo é esse? Já tenho aqui vos dito. Eu preciso ter uma vida simples, tendo o que comer e o que vestir, estamos com isso contentes. Gratidão. Me reunindo com os irmãos, caindo na graça de Deus e no partir do pão. Aquelas pessoas que pensam que a igreja é um ajuntamento de anjos estão vaticinadas a ir para o inferno, a serem derrotadas. As pessoas que estão pensando e não suportam aquele irmão fraco na fé, que fica tentando a todo custo, de forma humana, fazer uma reforma do outro, que não respeita o tempo de Deus na vida do outro. São pessoas instáveis. E não só é o problema de elas serem instáveis, porque toda pessoa instável tenta desestabilizar o outro. Ela chega nervosa no trabalho com problemas pessoais e traz uma egrégora, um clima que desgraça tudo no ambiente de harmonia do lar. Pessoas, muitas vezes, que estão com as tensões, um exemplo, menstruais a todo pico. E ali compete, ali é o irmão que tem amor, entender que é um período que aquela pessoa que não está bem. Mas tem gente que não ajuda a desestabilizar mais ainda. Você não vê que eu estou nervoso, que eu estou nervosa? Você não vê que aconteceu alguma coisa, um elemento novo que me desestabilizou? E aí que entra o sábio, que a palavra mansa, a palavra de sabedoria acalma as tensões, mas a palavra de ira suscita mais ira. Quando as escrituras dizem que a mulher sábia edifica a casa, quando as escrituras dizem que aquele que é sábio ganha alma, quando as escrituras dizem que os filhos da sabedoria justificam a sabedoria, e como é que eu vou me colocar no mundo? Como é que eu vou entrar e eu vou sair? Olha só que diferença. Eu dou glória a Deus, 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 seu ouvido fica abrindo e fechando em decibéis para tentar equalizar a minha voz, que fica desagradável, a luz forte, a luz baixa, o diafragma do olho aumentando e diminuindo. Assim é a pessoa que não tem estabilidade. Ela anda assim, ela está com labirintite, porque o labirinto do ouvido líquido está inflamado. Ela anda assim, ela não tem equilíbrio. Depois de fazer tudo, estar firme. Como eu posso estar firme? Como eu posso estar firmado?
Se a única forma de eu estar firme é ter feito tudo, e esse tudo é as armas de Deus para me poder locomover-se no mundo que jaz no maligno. Aleluia. Ele achou uma pérola de grande valor. Essa pérola está dentro de você. Como você tem se portado? O apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 4 e versículo 1: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Deus te convocou para ser santo. Deus te convocou para ser luz do mundo e sal da terra. Como é que você tem se apresentado para ser a solução para um mundo em trevas? Como é que você tem colocado-se em cima da mesa, no velador, para que ilumine a todos, ou com uma vida de luzes mortizas, tentando agradar a Deus e a Mamon? Luzes mortizes, uma mistura de treva com luz, uma luz mediana. Farol tem que ter foco de claridade para singrar os mares, para que as pessoas não se destruam sobre os pequenos arrecifes e arquipélagos. Quem tem sido a minha bússola? Quem tem sido meu prumo? Quem tem sido meu ponto de equilíbrio? É a vontade de Deus. Ele diz aqui, mais um pouco adiante, em Tessalonicenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 1 de 1 Tessalonicenses: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como aprendeste de nós, de que maneira deveis andar neste mundo. Aprendeu de quem? De que maneira devo agradar a Deus e andar no mundo e agradar a Deus? Assim como estáis fazendo, nisso mesmo abundeis cada vez mais. Como eu vou andar no mundo? Como é que eu vou me equilibrar no mundo? Eu não preciso agradar ao mundo. Se alguém agrada ao mundo, o amor do Pai não está nele. O meu equilíbrio não é ser corrupto, ladrão, feiticeiro, prostituto, afeminado, agradando o mundo e o seu sistema que jaz no maligno. O meu reino não é deste mundo. O meu reino está dentro de vós. Como é que você está levando esse reino dentro de você? Esse reino não vem com aparências externas. Assim como um carro me leva a Salvador, um veículo físico, esse meu corpo está transportando Jesus, Deus em espírito, a minha alma. E o meu espírito que deve ser guardado irrepreensivelmente. Enquanto os imbecis estão preocupados com teologia, estão preocupados com a cor do seu cabelo, estão preocupados em modelar a igreja, a fachada da igreja, preocupados em zelar com o nome da sua instituição, que só nos traz cansaço, enfado, de ver esse evangelho podre que é pregado, de uma doutrina baira, de um raciocínio mediano e supérfluo, de pessoas que interpretam a palavra de Deus a seu bel prazer. Nós devíamos estar preocupados, irmãos, com os fracos da fé. Vocês não conseguem nem sequer ajudar a esse irmão carregar uma carga e coloca cargas mais pesadas. Faça tudo o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. São pessoas instáveis, que acabam se
tirando sua estabilidade. É assim que Deus disse para você, Adão? Foi. Assim Deus disse. E aí vai carcomendo com a própria palavra de Deus. Esses heréticos usam a palavra de Deus para combater a palavra de Deus. Mas quem está em Deus sabe que a palavra de Deus não se contradiz. Paulo disse, na presença da verdade, e na verdade, diante de Deus, que de Deus falamos. Glória a Deus, aleluia. Enquanto você está aí procurando, preocupado com roupa, enquanto você está preocupado com a beleza, a fachada, com o estereotipo do templo, você deveria estar preocupado realmente se você está na verdade. Se você está em Cristo, se você está no amor, se você está na vida. Eu ia falar também sobre a agenda até 2030. Que os homens têm suas agendas, que é um plano de ação para o desenvolvimento no âmbito da Organização das Nações Unidas, que visa erradicar a pobreza, a promoção do desenvolvimento econômico, social e ambiental em escala global até o ano 2030. Eles têm também um plano. Esse mundo está com um projeto, Diácono Kleber. E esse projeto dessas ações, especificamente, trata-se de um documento que orienta ações do governo. Nós estamos vendo nessa última semana falando sobre energia limpa, sobre energia solar, sobre energia produzida pelo vento. A nossa matriz neste mundo é uma matriz hídrica ou de queima de fósseis não renováveis, de energias não renováveis, como o carvão e como o petróleo. Fala-se sobre uma diminuição populacional. O mundo está com seus planos, tem seus projetos. Mas eles se esquecem. Eles têm uma agenda global até 2030. Mas eu quero vos apresentar a agenda global de Deus, que são as cartas e os selos de Apocalipse. Que se esses dias não se abreviasse, nem os escolhidos seriam salvos, mas a misericórdia de Deus vai derrubar, vai destronar o reino deste mundo. Aquela pedra que Daniel viu vindo em direção à estátua de Nabucodonosor, ela virá e não tardará. Como nós vamos nos firmar no mundo? Eles têm seus planos, têm suas técnicas. Tem gente que está pensando que ficar firme em Deus é técnica, 3 pulos na onda para ver Deus. Como ver a face dos anjos? 15 dias no monte orando, 10 pontos para ser feliz, 50 conferências para salvar o seu casamento, terapia do amor, terapia da fé, 5 canequinhas de água benta ungida em 7 noites de lua cheia. E as pessoas vão pensando que essas terapias, esses programas humanos, vai fazer você estar firme na presença de Deus. Ninguém vai ficar diante de Deus de forma técnica. Técnico aí, vá, pronto, vou ver direito, técnico, ó. Não existe técnica, existe verdade, não existe tentativa humana. É tudo técnico, é regra sobre regra, é regra sobre regra, é lei sobre lei. Mas o Evangelho de Cristo é a graça dada pelo Espírito Santo na sua vida. É por graça, irmão. Não é por tentativa humana, não é por logística humana, não é por meditação transcendental, não é por yoga, não é por atingir o nirvana, o samsara, não é atingir não, ó. É o perdão dos seus pecados, é a confissão dos seus pecados, é o arrependimento, é uma nova vida em Cristo, no Cristo de Deus. Depois de ter feito tudo, ficai firme. Você quer atingir a estabilidade nesta manhã?
Quantos aqui querem atingir a estabilidade nessa manhã? Deixar de ser bipolar? Deixar de passar 6 meses bem, 6 meses quebrado? Quem quer atingir a estabilidade, só tem uma forma de atingir a estabilidade: praticando a palavra de Deus, meditando nela dia e noite, amando a palavra, obedecendo a palavra, fazendo dela o capacete e a espada do Espírito. Você pode ser o melhor soldado, irmão Deus. Você pode ser o melhor soldado, irmão Pinho. Você pode ser o melhor soldado, irmão Jonathan. Você pode ser o melhor soldado. Cedo ou mais tarde você vai morrer, se você não tiver arma. Você vai entrar no fronte de batalha com colete à prova de bala, com capacete, desviando da bala, desviando da bomba, entrando dentro do bunker, correndo daqui, tiro de bala, mas os inimigos continuam atirando. Mas quando você vai com a arma e você começa também a atirar a espada, hoje não falaria espada, falaria metralhadora, canhão, bomba. A arma naquela época era uma espada. Faria de uma Magnum 44 com poder de explosão, de impacto, um rifle, um parabelo. Como nós vamos nos manter firmes e estruturados nesse mundo, se não formos obedientes à palavra, se não frutificarmos? Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Eu quero orar por você.